Bom dia! Bom dia, gente! Descansada. Eu tô com uma sensação assim de paz, sabe? De dever cumprido, de tudo feito, tudo. Ontem eu descansei, graças a Deus. Eu lavei roupa, arrumei a casa. As crianças foram pra ilha, hoje eu tô aqui, né, sozinha. E eu tô com uma sensação assim boa de tranquilidade, sabe? De que eu cumpri a minha parte até ali, né? Tem muita coisa pra gente fazer, mas sabe quando você tá assim com o coração tranquilo, com o coração em paz? Eu acordei assim hoje, sabe? Descansei finalmente e acordei com meu coração em paz. Você vê que como responsabilidade é uma coisa séria, né? Eu entrego na ilha há 4 anos já. E faça chuva, faça sol, tempestade, eu sempre fui. Sempre fui. E como que isso é gratificante, sabe? As clientes confiar. Eu não tenho, graças a Deus, eu não tenho problema com pagamento. Elas pagam antes, eu vou, entrego. Porque eu gerei essa confiança, sabe? Eu gerei esse acreditar. É importante que a gente tenha responsabilidade com as coisas que a gente faz, sabe? Faça chuva ou faça sol, você cumpra aquilo que você fala. Eu aprendi isso muito cedo, que a nossa palavra é uma coisa muito séria. Então não importa se você deu a sua palavra, cumpra, né? E a sensação de paz, de tranquilidade depois do que você faz tudo, que você cumpre tudo, é muito boa, sabe? É você tá tranquilo, é você não dever nada a ninguém, isso é muito bom. Então hoje eu acordei muito bem, muito feliz, graças a Deus, renovada, pronta para andar mais uns 4 quilômetros, né? Porque é muito bom a gente ter resultado no trabalho que a gente faz. E vambora, porque tá só começando, já acordei com ideia nova, já acordei disposta, tem muita coisa pela frente. Hoje a gente vai ler 2 Reis 9, e eu descansei, eu acho que eu dormi até 10 horas hoje. Nossa, eu acho que deve fazer tipo, sei lá, uns 2 anos, tá com mais de 1 ano que eu não durmo até as 9, assim. Eu nunca durmo até as 10. Eu nunca durmo até as 10. Eu acordo cedo todos os dias, principalmente com a leitura da Bíblia, né? Deus me acorda, tipo, vai filha, vamos embora. Mas eu nunca durmo até 10 horas, assim, tipo, de ficar. E hoje eu dormi, assim, numa paz, numa tranquilidade, oh glória. Deus seja louvado por isso. Então a gente vai ler 2 Reis, tá? E é um capítulo muito sangrento. É um capítulo de juízo. É um capítulo onde vai ver a destruição da casa de Acabe, da idolatria, da falsidade, da prostituição. É um capítulo de juízo. Sabe quando você acha que as injustiças elas nunca vão ter fim? Pois é, elas irão. E nós vivemos em um mundo onde nós não vemos, mas a Deep Web tem canibalismo, pedofilia, tem massacre, estupro, sabe, de vulnerável, de idosos, todo tipo de perversidade, de podridão. E nós aqui nessa sociedade, na camada de cima, nós não vemos, mas há muita coisa podre acontecendo no mundo. E vai chegar o juízo para essas pessoas. Vai chegar o juízo final. E nós precisamos estar firmados em Deus, porque quando o juízo chegar, ele não vai mais haver tempo, né?
Oi, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Quando o fim chegar, não vai mais haver tempo, sabe? Deus é longânimo, Ele é paciente. Tudo não foi destruído ainda para que todos nós tenhamos a chance de conhecer Deus, para que nós tenhamos a chance de experimentar dessa boa, perfeita e agradável vontade dEle e salvação. Mas vai chegar a hora de que tudo será castigado, tudo será destruído. E a maldade e a perversidade, ela vai ser destruída, tá? Então a gente vai orar e ler o capítulo 9, tá? Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, nos ajuda, Senhor, a orar e entender a sua palavra. Pai, em nome de Jesus, a sua palavra é cirúrgica. Então, que ela penetre aquilo que nós precisamos de fato ouvir e entender. Que cada um receba, Senhor, a sua porção. Que cada um receba aquilo que precisa aprender de Ti, cada lição, Senhor. Porque a Tua palavra nos ensina. Em nome de Jesus, Pai, nos orienta. Dá os Seus comandos, Pai. Nos ajuda, Senhor, a viver essa vida aqui, essa vida diária, todos os dias. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, ó, a gente vai ler 2 Reis 9, tá? Fala assim: enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos jovens profetas e disse: apronte-se e vá até Ramote-Gileade, leve este jarro de azeite. E quando chegar lá, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Nissi. Leve-o para outra sala, longe dos seus companheiros. Aí derrame azeite na cabeça dele e diga: o Senhor Deus anuncia que o está ungindo para ser rei de Israel. Depois, saia de lá o mais depressa que puder. Então o jovem profeta foi até Ramote-Gileade e lá encontrou reunidos os oficiais do exército. Ele disse: eu trouxe uma mensagem para o Senhor. Jeú perguntou: com qual de nós você está falando? Com o Senhor mesmo, respondeu ele. Então os dois foram para uma sala e o jovem profeta derramou azeite na cabeça de Jeú e disse: o Senhor, Deus de Israel, anuncia isto: eu estou ungindo você para ser rei do meu povo de Israel. Você deve matar o rei do meu povo. Você deve matar o seu chefe, o rei Jorão, filho de Acabe, para que assim eu castigue Jezabel por haver assassinado os meus profetas e os meus outros servos. Toda a família e todos os descendentes de Acabe devem morrer. Eu vou acabar com todos os homens da família dele, tanto os jovens como os velhos. Vou tratar a família dele como tratei as famílias do rei Jeroboão, filho de Nebate, e do rei Baasa, filho de Aías. Jezabel não será sepultada, o seu corpo será comido pelos cachorros perto da cidade de Jezreel. Depois de dizer isso, o profeta saiu da sala e fugiu. Jeú voltou para o lugar onde estavam os seus companheiros e eles perguntaram: tudo bem? O que aquele louco queria com você? Vocês sabem muito bem o que ele queria, respondeu Jeú. Não sabemos não, disseram ele. Conte o que ele disse. Jeú contou. Ele me disse que o Senhor Deus anuncia isto: estou ungindo você, Jeú, para ser rei de Israel. No mesmo instante, eles estenderam as suas capas sobre os degraus para Jeú passar. Tocaram a corneta e gritaram: Jeú é o rei. Então, Jeú é o capitão ali da guarda. Ele foi ungido rei e os caras que estão com eles, né, da guarda, eles aceitam ele como rei e o declaram rei, porque o profeta o ungiu, tá? E em Israel, quando um profeta ungia alguém, esse alguém se tornava rei, tá?
Então Jeú mata Jorão. Então Jeú fez uma revolta contra o rei Jorão. Jorão estava em Jezreel tratando dos ferimentos que havia recebido em Ramote Gileade, na batalha contra o rei Israel da Síria. Por isso Jeú disse aos seus colegas oficiais: se vocês estão do meu lado, não deixe que ninguém saia escondido de Ramote Gileade para ir avisar os moradores de Jezreel. Então subiu no seu carro de guerra e saiu para Jezreel. Jorão ainda não tinha sarado, e o rei Acasias de Judá se encontrava ali fazendo-lhe uma visita. Havia uma guerra. O rei Jorão, junto com Acasias, tinha feito um cerco em Ramote Gileade, tá? Ele tinha feito um cerco. Mas ele foi ferido por Azael, rei da Síria. Quando ele foi ferido, ele volta para Jezreel para curar o ferimento. E o Acasias vai ali visitar ele. Então tem 2 reis em Jezreel. O Acasias, que é o rei de Judá, que é do sul, que é aquelas 2 tribos, Judá e Benjamim. E o rei de Israel, que é o Jorão, tá? Ele tá lá, que é das 10 tribos, que é do norte. Ele tá lá tratando os ferimentos dele. Jeú é ungido rei e mandado matar Jorão. Jorão é filho de Acabe. Acabe é aquele rei mau que era comandado pela rainha Jezabel. A rainha Jezabel não é uma rainha qualquer. Ela era prostituta cultual, ela pervertia com muitas orgias o povo todo de Israel, faziam com que eles adorassem o deus Baal e sacrificassem crianças a esse deus, tá? Então, além da prostituição da deusa Zerá, que seria a mulher do deus Baal, havia o sacrifício de crianças. Ela mandou matar a sangue frio vários profetas da casa de Israel. Então, tudo e todos que ela decidisse que ia morrer. Ela era uma rainha má, pervertida por suas próprias paixões, seus próprios desejos. Ela não era alguém bom. Ela não tinha misericórdia de ninguém. Então, nesse tempo, e ela era manipuladora, ela comandava o Acabe era aquele rei omisso, né? Que abaixava a cervical para todo mundo, literal, principalmente para ela. Então, era o bebezinho, né? O rei bebê, que literal, o nenê. Então, o que acontece? Jezabel vai ter um castigo final agora. A casa do Acabe, que é uma casa má, uma casa de destruição, eles simplesmente queriam sacrificar um bebê, eles não perguntavam para a família, eu posso pegar teu filho? Não, eles arrancavam as crianças e jogavam no fogo do deus Baal. Vivos, crianças vivas. Era assim que essa rainha era. Então, esse Jorão tá lá, né? Esse rei que é o filho do Acabe, que tá governando Israel, tá lá, cuidando dos ferimentos. E aí, então subiu no seu carro de guerra, ele fala, né? O Jeú fala: vocês estão do meu lado, então não deixe que ninguém saia escondido de Ramote Gileade para ir avisar os outros moradores de Jezreel, porque ele vai subir para Jezreel. Então subiu no seu carro de guerra e saiu para Jezreel. Jorão ainda não tinha sarado e o rei Acasias de Judá se encontrava ali lhe fazendo uma visita. Seu cunhado, que era casado com a irmã dele, que era filha de Acabe. Tudo farinha do mesmo saco e tudo adorador de Baal e de Azerá, tá? Um guarda que estava sobre a torre de vigia de Jezreel viu Jeú e os seus soldados chegando e gritou: vejo alguns homens chegando a cavalo. Aí Jorão disse: mande um homem a cavalo descobrir se são amigos ou inimigos. O mensageiro foi encontrar-se com Jeú e disse: o rei quer saber se o senhor vem como amigo. Isso não é da sua conta, respondeu Jeú, e mandou: passe para trás de mim. Ou seja, ele fica ali, senão ele vai ser morto, né, obviamente, e ele não volta para a torre de vigia. O guarda que estava na torre de vigia contou que o mensageiro havia se encontrado com o grupo, porém não havia voltado.
Outro mensageiro foi mandado e fez a mesma pergunta a Jeú. Novamente ele responde: isso não é da sua conta, passo para trás de mim. Então fica 2, que não volta. Novamente o guarda contou que o mensageiro havia chegado até o grupo, porém não estava voltando, e disse também: o chefe do grupo está guiando o carro de guerra como um louco, ou seja, eles vêm vindo com fúria total, exatamente como Jeú faz. Apronte meu carro de guerra, ordenou o rei Jorão. O rei Jorão fala: eu vou lá encontrar eles. Tolo. O carro foi preparado, então o rei Acasias, ele e o rei Acasias saíram os 2 reis para se encontrar com Jeú. Eles se encontraram com ele no campo que havia sido de Nabote, aquela vinha que Acabe tomou de Nabote, aquele campo. E lá Deus deu uma profecia que o rei Acabe seria morto ali, que os descendentes do rei Acabe seriam mortos ali, literal. E aí Jorão pergunta, né, pro Jeú: você veio como amigo? Jeú respondeu: como podemos ser amigos quando continuam as feitiçarias e adoração a ídolos ou prostituições da sua mãe Jezabel, que a sua mãe começou? Deus não gosta de feitiçarias. Ah, Deus não gosta de feiticeiro? Não. Não é isso. Deus não gosta da feitiçaria, o ato de fazer feitiço, o ato de fazer macumba. Os macumbeiros em si, Deus ama a vida deles, mas o ato de fazer macumba e o ato de fazer feitiço, Deus não gosta, Deus reprova a feitiçaria. Então há uma grande diferença quando as pessoas que fazem macumba ou são feiticeiros se sentem reprovados e excluídos. A reprovação não é contra a pessoa, a reprovação é contra o ato de fazer o feitiço, o ato de fazer a macumba, o ato de fazer a simpatia, o ato de ficar acreditando em signo, o ato de ficar acreditando em pedrinha de energia, cristal, pirâmide, olho grego e todos esses afins, amuletos. Deus não tem nada contra a pessoa, Deus tem contra o ato de acreditar nessas coisas, que são tipos de magia e feitiçaria. Deus não odeia as bruxas, Deus odeia a bruxaria. Deus não odeia os feiticeiros, Deus odeia a feitiçaria. Deus não odeia os homossexuais, Deus odeia a prática homossexual, a sodomia. Tá? Então há uma grande diferença quando Deus fala na Bíblia sobre regras. Deus tem as suas regras. Se você chegar e na casa de qualquer pessoa, essa pessoa tem uma regra. Se eu chego na sua casa, eu não posso fazer tudo o que eu quero, porque é a sua casa, é a sua regra. Assim como Deus tem a Bíblia, a regra dele. Ele não odeia pessoas, ele não está contra pessoas, ele está contra a prática de feitiçaria, a prática da homossexualidade, tá? A prática dessas magias e amuletos. Deus está contra a prática, não as pessoas. Deus ama todas as pessoas, inclusive o filho dele morreu pelos feiticeiros, pelos homossexuais. Até mesmo as pessoas que se intitulam, né, do diabo, satanistas, Deus morreu por elas também. Pedófilos, estupradores, Deus morreu por eles também. Mas Deus odeia o que eles praticam. O que eles praticam é que é contra, que Deus abomina. A pessoa toma para si porque ela gosta da prática. Esse é o problema. A pessoa gosta daquilo que ela pratica. Então ela toma para si que Deus é contra ela e todas as pessoas que servem a Deus é contra ela. Não é assim não. Nós não somos contra feiticeiros, nós não somos contra homossexuais, nós não somos contra satanistas, nós não somos contra as pessoas. Nós somos contra a prática daquilo. Assim como Deus é contra isso. Só que as pessoas gostam dessas práticas e elas tomam para si. Ah, então você odeia fulano, você odeia ciclano, então você me odeia. Não, nós não odiamos ninguém.
Mas é a prática que você ama que Deus abomina e odeia. Tá? Então que fique bem claro que a Bíblia não é contra feiticeiros, e sim contra o feitiço. Não é contra macumbeiros, e sim contra a macumba. Não é contra os homossexuais, e sim contra a prática da homossexualidade. Se você ama aquilo que você faz, o problema não está em Deus, e sim no seu amor por aquilo que ele abomina. Que fique claro isso, tá? Então, ó, aí ele vai perguntar, você é amigo? E respondeu Jeú, como podemos ser amigo quando ainda continuam as feitiçarias, a adoração de ídolos de Jezabel que sua mãe começou? Lembrando que se você ama a prática daquilo que Deus odeia, e o problema é isso, e você se sente mal por isso, continue com o seu livre arbítrio, tá? Deus não obriga ninguém a parar de fazer aquilo que ele diz que detesta. Ele nunca obrigou ninguém a fazer contra. Ah, mas vai pro inferno. Então, lembra que cada pessoa tem uma casa? Se você quer entrar na casa de Deus, você tem que seguir as regras dele. Ou você fica com a casa do amigo do lado. Lá não tem regra nenhuma. Por que você reclama também? Já parou para pensar? Por que você quer o amor de Deus se você não quer seguir as regras dele? Por que você briga tanto se você não quer entrar dentro da casa dele? Para entrar dentro da casa dele tem que ter regra. Da sua tem. Então não se sinta incomodado. Faça o que você quiser, viva como você quiser e não se sinta incomodado. Por que Deus tem que te aceitar do jeito que você é? Você quer entrar na casa dele e não quer seguir a regra dele? Ué, então deixa ele de lado. Entra na casa do coleguinha. Parou para pensar? Ó, como podemos ser amigos quando ainda continuam as feitiçarias e a adoração a ídolos de Jezabel? Então Jorão virou seu carro e fugiu, gritando para Acasias, é traição, Acasias. Mas Jeú puxou a corda do seu arco com toda a força e atirou uma flecha, que feriu Jorão nas costas. A flecha atravessou o coração e ele caiu morto no seu carro de guerra. Aí Jeú disse a Abidcar, o seu ajudante, pegue o corpo dele e jogue no campo que era de Nabote. Lembre que, quando nós estávamos juntos, andando a cavalo atrás de Acabe, pai de Jorão, o Senhor disse estas palavras contra Acabe, porque Acabe encontra Elias no meio do caminho, quando ele está voltando do campo de Nabote, e Elias professa contra ele. O Senhor Deus disse essas palavras contra Acabe. Ontem vi o assassino de Nabote e dos seus filhos, e prometo que castigarei você neste mesmo campo. Ou seja, ele vai ter a família dele, a descendência dele castigada. Toda injustiça terá um tempo para ser paga, tá? Não pense que alguém que é injusto com você não vai pagar. Vai. Você pode não ver. Pode ser que você não veja, pode ser que demore 30, 40 anos. É por isso que nós não devemos ficar atrás de vingança. Por quê? Porque a vingança, ela atrasa a nossa vida. Por exemplo, vamos supor que alguém fez um mal muito grande pra mim, certo? Certo. E eu fico parada, porque eu estaciono no sentimento de raiva, de dor. E eu fico parada esperando que aquela pessoa vá pagar, certo? Ok. Só que enquanto eu estou parada, eu não estou fazendo nada de útil. A minha vida não anda para frente. Eu fico alimentando aquele sentimento de dor dia após dia, dia após dia. E a vida daquela outra pessoa tá indo, tá caminhando, a vida tá seguindo, tá tudo acontecendo. Às vezes a pessoa tá até sendo feliz. Por quê? Porque o tempo de Deus para o castigo, para o julgamento, não é o tempo que nós estipulamos no nosso coração.
Nós não sabemos a intenção real daquela pessoa quando aquela pessoa cometeu aquele ato contra a gente. Nós não sabemos a intensidade. Nós não sabemos o porquê. Então, como Deus é sábio e sabe de tudo, Ele, no tempo certo dele, irá trazer aquela plantação de grama de volta à pastagem daquela pessoa. Sim, aquela pessoa irá pastar aquela grama, mas pode ser que seja daqui 30 anos. Já pensou você parado 30 anos esperando que o fulano ou a fulana pague o que te fez? Você vai desperdiçar 30 anos da sua vida só para ver? Sério? Deus que me livre, sangue de Jesus tem poder. Perdoa. Voltou? Voltou, foi pausado. Perdoa, segue pra frente sua vida, vai ser feliz e esquece. Esquece o que te fizeram, esquece quem foi que fez. Rafa, não dá pra esquecer, mas dá pra perdoar. Tá? Pode não dar pra esquecer, esquecer tipo assim, me fizeram mal, mas dá pra perdoar. Você não lembra com dor, você não lembra com desespero. Você deixa na mão do Senhor, Senhor, toma conta. Se um dia o Senhor achar que deve, o Senhor faz. Se não achar também, deixa a pessoa ser feliz, deixa ela. Você só sabe que você perdoou alguém se você imaginar essa pessoa com o amor da vida dela, ganhando na Mega Sena, milionária, desfrutando a vida do jeito que você sempre quis. Que a pessoa realize todos os sonhos do mundo, que tudo dê certo pra ela. Aí você sabe que você perdoou. Agora, se te dói imaginar que essa pessoa tá feliz com o amor da vida dela, que essa pessoa ganhou na Mega Sena, tá podre de rica, milionária, nunca mais vai ter que trabalhar, vai andar de jatinho, e você tá ralando, aí você não perdoou, não. Porque, cara, não importa. É isso que você tem que pensar. Não importa o que aconteça com a vida do outro. Importa o que aconteça com a minha. Eu quero ser feliz. Eu quero dar certo. Eu quero estar bem. O outro, Deus cuida dele. A outra, Deus cuida dela. Tá? É libertador. Quando você perdoa as pessoas, você arranca assim uma tonelada das suas costas. Você fala, tá bom. Vai com Deus. E quando você aprende a perdoar, você nem quer carregar ninguém. Alguém te faz alguma coisa, você fala, em nome de Jesus, vai com o Senhor. Glória a Deus. Segue sua vida. Boa sorte. Você nem segura mais ninguém. Você não quer, não dá tempo. Não dá tempo de você segurar as pessoas, que você sabe que vai te atrasar. Você não quer ficar atrasado na vida, tá? Então, aí falou, né? Que ele ia pagar. Pegue o corpo de Jorão e jogue no corpo que era de Nabote, para que assim seja cumprida a promessa de Deus, o Senhor. Aí, o rei Acasias de Judá viu o que tinha acontecido e fugiu no seu carro em direção à cidade de Bet-Agã. Mas Jeú o perseguiu e disse aos seus soldados, matem Acasias também. E eles o feriram quando ele ia no seu carro pela estrada que sobe para Gur, perto da cidade de Ibleão. Mas Acasias conseguiu fugir até a cidade de Meguido, onde morreu. Os seus oficiais levaram o corpo de volta para Jerusalém e o sepultaram nos túmulos dos reis na cidade de Davi, lembrando que ele era parente de Davi. Acasias havia começado a reinar em Judá no ano 11 do reinado de Jorão, filho de Acabe, em Israel, e ele era casado com aquela mulher que é filha de Acabe. Jezabel é morta. Jeú chegou a Jezreel e Jezabel ficou sabendo disso. Então ela pinta os olhos para morrer, né? Toda cheia de malícia, de maldade, ela se pinta, ela se arruma, ela põe os adornos, toda prostituta, e vai pra coisa, tipo assim, tá achando que vai me matar? É assim, meio que literal. A cabecinha da serpente. Eu vejo alguém balançar a cabecinha, eu já penso isso. Jeú chegou a Jezreel e Jezabel ficou sabendo disso. Então pintou os olhos, penteou. Sério, gente. Eu vejo alguém falar assim,
Eu já fico imaginando uma serpente balançando. É meio que instintivo. Então pintou os olhos, penteou os cabelos e ficou na janela do palácio, olhando para a rua. Quando Jeú entrou pelo portão do palácio, ela gritou: Olá, Zimri, assassino do meu senhor. Meu Deus. Jeú olhou para cima e gritou: Quem está do meu lado? Tinha 2 eunucos, né? Os eunucos que estavam ali com ela, já que ela era rainha. Ela comandava todo mundo, os filhos dela, ela meio que na manipulação. Era bem má, rainha bem má e perversa. Bem, assim... Ai, sabe... como é que eu posso dizer? Uma pessoa que é vulgar, uma vulgaridade com perversidade, com uma prostituição junto, uma coisa bem demoníaca, era ela. Então, ó, ela falou: Olá, Zimri, assassino do meu senhor. Jeú olhou para cima e gritou: Quem está do meu lado? 2 ou 3 oficiais do palácio olharam para ele da janela. E Jeú lhes disse: Joguem essa mulher daí. Eles jogaram, e o sangue dela respingou na parede e nos cavalos. Jeú passou por cima dela com os cavalos e o carro. Entrou no palácio e depois que comeu e bebeu, disse... Então ele atropela ela, passa por cima dela e vai embora. Aí ele entra no palácio, come e bebe e disse: Peguem aquela maldita e sepultem-na, afinal ela é filha de um rei. Mas os homens que saíram para sepultá-la só encontraram a caveira, os ossos e as mãos. Os cachorros tinham comido, cachorro selvagem. Eles voltaram, contaram a Jeú e este disse... Eita nós, a internet tá caindo. Foi isto que o Senhor Deus disse que ia acontecer quando falou por meio do seu servo Elias, da cidade de Tisbe. Os cachorros comerão o corpo de Jezabel perto da cidade de Jezreel, e os seus restos serão espalhados ali como esterco, e assim ninguém poderá dizer: esta é Jezabel. Ou seja, essa rainha má se lascou, literal. Tchau. A vingança chegou. Então, não espere vingança, sabe? Não espere ninguém pagar o que te fez, ninguém... Sai dessa bobagem. Perdoa quem você tiver que perdoar, vive a sua vida, continua a sua vida, porque Deus tem o melhor para você. Deus é um Deus tão grande, é um Deus tão misericordioso, Ele tem coisas infinitas, coisas que a gente não tem nem noção do tamanho, da bondade, da beleza, das coisas boas que Deus quer trazer pra gente. Não fica atrás de vingança, de maldade, de feitiçaria, de ilusão, de magia, de amuleto. Não fica atrás de, sabe, de perversão, você entendeu? De orgia com um monte de gente, dessas coisas más. Cuida da sua família, sabe? Vai pra igreja. Ah, que igreja? Qualquer uma que fale da palavra do Senhor. Deus não tem placa. Vai pra igreja, ora a Deus, faz suas orações, você entendeu? Serve a Deus da maneira correta, porque Deus tem o melhor pra você. Esquece o outro. Olha pra sua vida com Deus, que é isso que Ele tem pra ti. Muitas e muitas e muitas bênçãos reservadas pra todos que o amam, tá? Deus te abençoe, bom dia. Hoje é dia de ir pra igreja, hein? Bora pra igreja. Deus abençoe vocês. Tchau. Até amanhã, hein? Amanhã tem surpresa. Tchau, gente. Deus abençoa.